porque a gente não pode estar presente muito por conta da pandemia, a gente pode dar o nosso testemunho virtual, as pessoas nos observam o tempo todo, né? Então a gente pode online, não sei como falar, que eu fico nervosa falando assim, mas a gente pode mostrar que nós somos cristãos realmente através das nossas vidas virtuais. Não só postando versículo, mas conversando com as pessoas sobre o Senhor e nas nossas redes que sejam reflexos da nossa vida, né? Que a gente possa mostrar que Cristo está em todos os âmbitos da nossa vida, tanto a pessoal, tanto a física, quanto a virtual. Eu acho que essa é a minha contribuição. Não sei se foi necessária, mas é isso. Claro que é, claro que é. Importante, viu, Paulinha? É isso mesmo, Paulinha, não. Primeira vez que eu tô falando com ela, eu estou chamando de Paulinha. Pode ficar tranquilo. Porque o Jorge falou, hein? Pode ficar tranquilo. Então, Paula, é bem importante isso que você falou, porque, na verdade, assim, quando a gente citou esses dois exemplos aqui, Opa, ficou mudo aí. Voltou, aí, né? Voltou. É bem importante o que você falou, porque quando a gente citou esses dois exemplos bíblicos, a grande questão que fica para nós, é a firmeza não só em palavras, mas em ações, quando realmente não participar. Então, não basta só falar, como você bem colocou, Paula, ou publicar nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram, o que quer que seja, publicar versículo, publicar frase, mas as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou assim, né? Então, ao invés de eu pregar o evangelho, eu estou indo contra o evangelho, porque o que acontece? As pessoas vão olhar o que eu estou publicando e vão ver o meu modo de vida e vão falar assim, puxa, mas ele diz que é cristão, mas ele faz isso, né? E vai embora a lista, né? Então, mais do que falar, é agir, né? E aí volto a falar, gente, não é agir de uma maneira grandiosa, não é agir de uma maneira estrondosa para que todas as pessoas do teu bairro, da tua cidade, do teu estado ou do teu país conheçam você, saibam das tuas ações. Não, sabe? De maneira simples, aí na tua comunidade, o que você pode fazer? Né? A gente tem falado em tempo de pandemia, por exemplo, os jovens, né, que é um dos grupos menos atacados pelo coronavírus, se assim a gente pode dizer, né? Fazem parte do grupo de risco. Eles têm, veja, não quer dizer que não tem que se cuidar, tá, gente? O fato de não pertencer ao grupo de risco não quer dizer que não exige o cuidado, né? Todas as precauções necessárias lá. Mas a gente pode, por exemplo, ver na nossa redondeza se tem algum idoso que mora sozinho, né? O que a gente pode fazer? Pode ir no mercado? Pode comprar isso? Pode ajudar a comprar um remédio? Né? Coisas simples, gente, que fazem a diferença. A ação, na maioria das vezes, prega mais o evangelho do que a própria palavra, do que o próprio falar. Então, tem um ditado que diz que, né, a fala convence, mas o exemplo, ele arrasta, né? Se as pessoas olharem para o meu modo de vida e verem que o meu modo de vida condiz aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou pregando, como é que eu vou apresentar Jesus, que é um Jesus que perdoa, que é um Jesus que traz a paz, se eu sou um cara que não perdoa, se eu sou um cara que vivo me metendo em confusão, né? Como é que eu vou falar? Não, Jesus pode transformar a tua vida, Jesus pode fazer isso, mas se eu não vivo assim. Então, a gente precisa... Eu acho que a relevância, ela passa pelo exemplo, pelo modo de viver nosso. Ela tem tudo a ver com o modo de viver nosso. Mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de isolamento. E aí, falando um pouquinho de isolamento, gente,
Quando a gente fala em isolamento, por exemplo, familiar, como é que está a questão familiar, né? Não vamos, se alguém quiser até falar aí como é que está a sua casa, a sua família e tal, mas é um tempo de dificuldade porque a gente foi criado, pelo menos a maioria de nós, para passar com a família uma parte do dia, um pouco do período do dia. Na maioria das vezes, ou a gente está trabalhando, ou a gente está estudando, ou os pais, o irmão, né? A família não está reunida. E tem muita gente agora, nesse momento de pandemia, de isolamento, que está vivendo com a família 24 horas por dia. Veja que absurdo, né? Lógico que estou sendo irônico, mas veja que absurdo que o vírus nos forçou. Ele nos forçou a vivermos em família 24 horas por dia. E aí a gente não está sabendo lidar com isso. A gente não está sabendo lidar com isso. Então, como que o jovem, aí para vocês jovens, podem fazer a diferença na família, por exemplo? No convívio familiar, nessas 24 horas por dia, como é que está o convívio do jovem? Como é que está a vida, o viver do jovem? Está fazendo o quê? Está assistindo série? Está jogando videogame? Aqui em Curitiba proibiram agora, mas até um momento atrás aí, o pessoal estava indo para a rua soltar pipa, raia, não sei como é que chama aí no Espírito Santo, né? Aqui ou é pipa ou é raia. Mas estavam na rua, fugindo de casa para ir soltar a pipa, né? Sendo que existe a proibição, existe as normas para ficar em isolamento. Então, assim, aí eu como cristão vou falar assim, não, eu vou fugir dessas regras e vou fazer tal coisa, eu vou burlar a lei, porque eu não consigo conviver com o meu familiar. Olha só que coisa absurda. Então, gente, parece que o que eu estou falando aqui é absurdo, mas não é não. A gente tem vivido, enquanto igreja, muitos conflitos familiares. E hoje aqui na igreja nossa, o pastor pregava sobre isso e falava que na China aumentou 4 vezes mais o número de divórcios por causa desse convívio familiar, né, muito intenso, né? As pessoas não estão sabendo lidar com isso. Como que consegue lidar com isso? Só Cristo pode nos ajudar, só Jesus pode nos ajudar. E aí a gente precisa buscar exemplos de Jesus, de convívio com as pessoas, né, que Jesus teve, inclusive com aquelas pessoas em que ele não concordava com o estilo de vida, ele não concordava com a fala, mas ele convivia com essas pessoas. Então, gente, o jovem, para ser relevante, precisa se manter firme, se manter convicto da sua fé. Isso é importantíssimo. Por isso que eu dei uma pincelada rápida anteriormente, falando assim, que a fé ela não tem a ver com o templo. Porque se ela tiver a ver com o templo, a gente está perdido. Já fazem, pelo menos aqui na região sul, aqui já fazem perto de 100 dias que a gente não vai para a igreja. E aí? Né? E aí eles tentaram fazer um afrouxamento aqui, mas houve um crescimento na contaminação, fecharam de novo, agora está proibido de novo. E aí, como é que a gente faz? Se a nossa fé está firmada no templo, por exemplo, o que a gente faz? Não tem templo aberto nesse momento. Então se a fé dos 4 lá estivessem lá em Israel, lá em Judá, né? No templo, saiu de lá, foi para Babilônia, e agora? Não, agora a gente não tem mais fé, agora a gente não está mais firme, agora a gente não está mais adorando. Você imagina isso. Se a fé da menina, que foi levada cativa por Naamã, né? Tivesse firmada lá em Israel, no templo ou nos profetas de lá. Ela saiu, está longe, está agora na Síria. E aí, como é que faz? Se a nossa fé está firmada no templo, na igreja, a construção em si, não tem mais igreja aberta nesse momento. E aí, como é que faz? Para a gente pensar aqui essa tarde, então, gente. Beleza? Vamos lá, quem que vai falar mais? O pastor Lisério, o senhor falando aí, aqui na nossa região,
A gente Pode teve... pode me chamar de você, viu? Para com esse negócio de senhor aí. Tá bom. Isso, rapaz. Então, aqui na nossa região a gente teve alguns cortes bem drásticos, né, devido à situação, teve demissão de pastor e teve também algumas igrejas que eram alugadas, né, foram necessárias serem entregues e hoje, isso tudo que você falou é uma realidade aqui, tá? Hoje, só onde tem templo próprio que ainda é possível congregar, porque nas demais, aqui, por exemplo, na região norte, todas as igrejas foram fechadas, exceto uma que é própria, mas está em construção, né? Assim, na verdade, ela está em reforma, tal, não dá para congregar ainda, lá no extremo norte do estado. Então, assim, tudo que o senhor falou aí, a gente está vivendo. Tem pessoas aqui, jovens aqui, que estão participando desse encontro aqui, que eu acredito que fica ansioso para chegar esse momento, sabe? Para poder ter um momento ali de comunhão, porque as igrejas estão fechadas, né? Não tem mais o seu pastor foi demitido. Então, assim, se apegam um pouco nisso aqui para ter um pouco de comunhão. Mas o que o senhor falou é verdade. Se a gente não se firmar em Deus, se a gente não ter Deus, assim como Daniel, né, e os três amigos deles, que entenderam que a vida deles com Deus é independente do local físico do templo, se a gente não tiver essa mesma conduta, eu acredito que a gente pira. E jovem pira por quê? Porque é diferente, né? É diferente, às vezes, uma pessoa mais velha que tem uma maturidade, que tem muitos anos de igreja, que entende que ser igreja é cada um, né? Enfim, um jovem muitas vezes não entende isso, porque o jovem ainda tem aquela mente de que igreja é o templo, tal, tal. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, falando agora, sua fala aí, está sendo muito esclarecedor para a gente, né? Para a gente entender mesmo a importância do que é ser igreja, do que é ser um jovem cristão e a relevância que nós temos no mundo. Gente, o que está acontecendo no mundo nunca aconteceu na nossa geração, né? Olha só, para vocês terem ideia, o que a gente mais gosta de fazer? Ficar na internet muitas vezes, né? Conectados e tal. Até isso a gente já está enjoando, porque é tanta coisa na internet, é tanto culto online, é tanta coisa, tanta coisa. Eu só espero que vocês não enjoem aqui do Papo Jovem, tá bom? Mas assim, é tanta coisa que eu acredito que já estão entediados até disso, pastor. Até de série, até de um monte de coisa, né? Que a internet proporciona. Então, assim, o que o senhor está falando é uma realidade mesmo que a gente está vivendo aqui no nosso estado. Alguns irmãos aí que estão aí, se quiserem falar, acrescentar o que eu falei aqui, o que vocês estão vivendo aí na igreja de vocês, na região de vocês aí, pode falar. Tá bom? Vamos aproveitar aqui e discutir esse assunto. Fala, irmã Leda, eu sei que você quer falar. Opa! É interessante o que o pastor falou sobre a menina quando a sua senhora percebeu que sobre ela é uma jovem, né? Foi levada para outra um temor dela. Uma jovem que tinha um temor, independente do lugar que ela estava, quem estava em sua volta percebeu que ela era diferente, percebeu que sobre a sua vida tinha algo especial. Eu tenho duas jovens e eu costumo falar sempre assim para ela, independente do local, independente aonde vá, você precisa mostrar a diferença, não precisa você... Eu ouvi, não sei se foi Jó, se foi o pastor que falou, ou se foi Paula, que disse que as pessoas agora hoje publicam a frase bíblica como na realidade elas não são aquilo que elas estão publicando. Então, é esse cuidado, porque assim, quem vê, quem lê, não sabe com quem é você, mas Deus, ele sabe. Deus, ele conhece o seu testemunho, quem é você. Então, hoje nós estamos sendo testados, né, dentro de nossa casa, no ambiente, no convívio familiar. Quem somos em meio à família, de todos os dias, os filhos, o esposo, lidar com tudo isso é desafiador. É desafiador.
Mas aí há um Deus supremo para a gente colocar em prática. A gente aprendeu quando o templo estava aberto, a importância de congregar. Porque nós usamos sempre a frase, a igreja somos nós, né? A igreja somos nós. Quem somos nós fora do templo, dentro da família? Como está sendo nosso relacionamento como jovem, com o pai, com o filho? Então, a gente tem que ser como aquela menina. Não precisa ser muita coisa. A menina acreditou, né? Aquela menina percebeu que o caso de Naamã, somente Deus poderia realizar a cura. E, às vezes, Deus chama a nossa atenção no convívio familiar para a gente perceber a necessidade do nosso vizinho que está do lado, a necessidade dos nossos filhos, que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar porque o trabalho não deixa, não permite, né? Os filhos também não conseguem perceber os seus pais, né? Porque queria escola, trabalho, faculdade, né? E aí Deus chama a nossa atenção e colocamos nós no mesmo lugar. Opa, vocês agora vai conviver em meio ambiente familiar e perceber a necessidade um do outro, porque eu acredito que, pastor, que seja um tratamento de Deus, né? O quebrantamento, a cura interior, a necessidade do seu vizinho, aquele idoso que não está podendo ir na farmácia, é o teu pai, né? O quanto ele é guerreiro, você perceber as qualidades do outro, né? E o jovem, o que ele aprender, colocar em prática, incentivar, mesmo distante. Eu falei na reunião de quinta-feira, o Ministério das Mulheres, o seguinte, que hoje eu entendo para que serve a internet. Porque antes de falar, minhas filhas, esse negócio de internet é bobeira. Mas até isso Deus já sabia. Que chegaria um tempo que nós não íamos poder congregar, e nós ia ter contato assim, virtual. Né? Olha, a soberania de Deus. Eu posso ir para onde eu for, qualquer estado distante, Deus continua sendo o mesmo. E eu continuo sendo cristão, mesmo mudado de um lugar para o outro? Eu continuo sendo um jovem, temente, cheio de temor de Deus? Então, esse exemplo, aquela menina, a esposa de Naamã percebeu naquela menina. E essa menina, pelo seu comportamento, seu testemunho de vida, o Espírito Santo de Deus, ele tocou naquela mulher, e aquele homem deu crédito àquela mulher. Não foi algo, não foi levado por acaso. Alguma coisa Deus quis mostrar ali e mostrou, né? A sua grandeza, que Naamã obteve a cura. Então, eu falo isso com as minhas filhas, não deixe o temor acabar. É preciso, às vezes, olha, eu costumo dizer, irmão Jó e pastor, os irmãos que estão me ouvindo, eu passo semana, às vezes, olha, vocês leu Bíblia quantas vezes? Vocês não leu Bíblia, né? Aí a minha menina, não, eu li ontem. Eu disse, está mais crente do que eu, porque eu não li, né? Até eu brinco assim com ela. E assim, vamos cultuar, o culto doméstico. Aí eu falo, olha, o culto doméstico tem que ser a mesma reverência que você tem que ter dentro do templo. Não é porque está em casa que vai ficar de qualquer jeito. Porque é culto. Então, vamos cultuar o nosso Deus do mesmo jeito que vocês cultuavam dentro do templo, porque em casa é mais confortável, né? O nosso corpo quer ficar deitada, quer ficar de qualquer jeito. Eu falo porque às vezes eu sou assim. Mas aí o Espírito Santo nos convence e diz, não, vamos fazer a nossa melhor adoração, né? Dentro de casa, toda hora quer ir beber água, quer beber... Não, no culto às vezes você espera terminar, nem bebe tanta água assim. Então, assim, possamos ter temor não somente para os jovens, nós adultos também, né? Porque o jovem nos ensina e nós aprendemos com ele e ele aprende com nós. Mas que nós possamos ser um canal de bênção, um instrumento, assim como aquela menina foi um instrumento usado para alcançar a vida, para ajudar pessoas, mesmo virtual, que nós possamos ser a diferença nas postagens de fotografia, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas estão nos vendo o que nós posta, e temos esse cuidado aí, a juventude,
né, para não estar sensualizando demais fotos. Eu costumo dizer isso para minhas filhas, né? Eu pego muito no pé da minha sobrinha, eu falo com as minhas filhas também. Cuidado com essas fotos que vocês querem mostrar através dessas fotos. E elas falam, ai, mãe, você é enjoada, é chata. Não, mas temos que ter esse cuidado, esse temor, né, para que Deus possa nos dar graça e continuar na caminhada, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, ó. É a nossa conselheira aqui, querida Uau! irmã Leda. Deus abençoe, irmã. Sua visão ela é perfeita. É bem disso que a gente está falando mesmo, né? Para concluir ali só a questão da menina, da serva de Naamã, né? Se ela falasse, olha, tem um Deus lá em Israel, né? É o Deus que eu sirvo, tal. Mas se ele olhasse para ela e visse nela uma forma de agir, uma forma de viver que não condizia com o que ela estava falando, com certeza ele não iria até Israel, né? Não iria viajar da Síria até Israel para tentar se curar, né? Então é bem isso mesmo. As nossas palavras e as nossas ações precisam fazer diferença. Pastor E aí, Liséria, assim, dentro disso... Oi, pode falar, João. já concluiu? Não, se quiser Eu não só concluir. queria falar assim que a questão da relevância também, a gente precisa entender a seguinte questão. Às vezes a gente está fazendo o que todos estão fazendo, né? E se a gente voltar a falar lá dos jovens da Babilônia, a gente pode ver que eles não fizeram o que todo mundo fazia. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? A irmã Leda falou sobre culto jovem, sobre culto doméstico, desculpe, sobre culto doméstico, sobre leitura da palavra, uma vida devocional, né? Que a gente está tendo um tempo agora que a gente usava essa desculpa antes, né? Ah, não tenho tempo para ler Bíblia, não tenho tempo para ficar fazendo culto doméstico, trabalho o dia inteiro, estudo à noite, faço isso, aquilo, faculdade, sei, tal, tal, tal. E agora não tem essa desculpa nesse momento. A gente não vai poder falar diante de Jesus que a gente não teve tempo, né? Essa desculpa ela caiu por terra nesse momento, né? Então a gente precisa colocar de forma diferente, postar coisas relacionadas a Deus, a Jesus, a vida cristã, mas também viver, né? De uma forma relevante. Por exemplo, eu tenho certeza que tem famílias, não sei se aqui, né, nessa reunião, mas famílias que nem todos da família são cristãos, são evangélicos. Talvez só o jovem, talvez só o pai, só a mãe, só um filho, entendeu? Então, como que o evangelho que essa pessoa vive ou prega, né? Como que está fazendo a diferença na casa dela, mesmo com os familiares dela que não são evangélicos, por exemplo, né? Porque a gente tem ouvido muito isso. Você está dizendo que é evangélico, mas você faz tal coisa igual. Verdade. Né? Então, assim, a gente precisa mudar. E daí, Jó, dentro daquilo que você tinha falado de movimentos sociais ou políticos, só para a gente acabar aqui, porque o tempo também já está indo, né? Se todo mundo protesta contra o racismo, como a gente viu recentemente, né, nas mídias, com violência, o cristão não pode protestar com violência, né? A gente entende que o racismo, acima de tudo, ele é pecado, né? É uma forma errada de entender a questão da criação e tudo mais, a gente achar que é superior a outro por causa da cor da pele, e a gente vai protestar contra isso com violência, porque todo mundo está protestando com violência. Se a gente polariza a questão da pandemia, por exemplo, uns dizendo que é culpa do político A, e aí uns defendem grupos de político A, e a gente, enquanto cristão, está nesse meio, a gente vive isso. Você pode até ter a sua ideologia política, né? A gente precisa ter um ideal, né? Uma forma de pensar, então. Mas por causa disso você vai para a internet criticar, debater, brigar com outro grupo político, por exemplo? O que Cristo está fazendo de diferença em você? Se você está fazendo tudo igual às outras pessoas, né? O que Cristo está fazendo de diferença? O que esse evangelho que você tanto fala está fazendo de diferença em você nesse momento tão difícil, né? Então é para a gente pensar, gente.
O que o Evangelho, o que Deus fez diferença na vida daqueles 4 jovens lá na Babilônia? Fez muita diferença, né? Através da vida deles, Deus se manifestou, até o próprio rei Nabucodonosor reconheceu que o Senhor que eles serviam era Deus verdadeiro, Deus vivo, Deus real, né? Então, assim, o que o evangelho que aquela menina vivia fez diferença? Fez o comandante do exército da Síria reconhecer em Deus, o Deus de Israel, como Deus soberano. Então, assim, o que Deus que você serve, o que Jesus que você segue está fazendo de diferença? É para a gente pensar hoje aqui, sabe, gente? É para a gente pensar. A gente não tem nenhuma fórmula mágica. Faz assim que vai dar certo. Não. É uma maneira de viver, como a irmã Leda falou, né? É uma maneira de viver. E as pessoas vão olhar para você e vão ver assim, puxa vida, ele também está sofrendo a pandemia, ele também está sofrendo a crise de saúde, ele também está sofrendo a crise financeira, mas ele está agindo, ou melhor, ele está reagindo de uma maneira diferente. Eu acho que essa é a grande lição que fica para nós aqui nesse bate-papo. A gente vai ser relevante enquanto cristão se a gente agir e reagir de maneira diferente do que a maioria do mundo reage. Maravilha. Pastor, para a gente terminar esse link aqui, que aí no retorno, no outro link, a gente já vai para o nosso sorteio. E tem uma pergunta que chegou aqui para a gente no chat, que diz assim, olha, queria perguntar se agora é uma oportunidade da igreja começar a pensar em novas formas de atingir os jovens que antes eram presos ao templo físico e que agora, né, não tem mais. E que formas seriam essas? O senhor acabou de responder aí, né? Que não existe fórmula, né? Não existe nada pronto. Mas de que forma, assim, a gente pode trabalhar, vamos dizer assim, para fazer com que, de fato, esses jovens entendam que agora, nessa nova realidade, não deve se prender ao templo, né? Ou seja, eu sou a igreja, a adoração precisa estar em mim, né? O templo, o momento em reunião com a igreja é para uma comunhão, né? Mas o viver de adoração é todos os dias, onde eu estiver, enfim, o ser igreja também é todos os dias. Então, pastor Lisério, qual o conselho? Legal isso. Eu acho bem legal isso, porque assim, eu entendo, Joy e todos vocês que estão aqui nessa reunião, que Deus, na sua soberania, está nos forçando algumas coisas que a gente, em tempos de normalidade, vou assim usar, a gente não faria. A questão do convívio familiar, por exemplo, é uma delas, que a irmã Leda até citou aqui e a gente concorda. Mas tem outras questões, por exemplo, aqueles jovens que se prendiam, que a gente fala assim, né, davam a importância até exagerada ao templo, estão tendo a oportunidade agora de adorar Deus, aqueles que têm essa intenção, né? Porque tem bastante também que estão aproveitando esse momento para estão usando de desculpa, né? Não vou, não quero, tal, e estão se esquivando. Mas aqueles que querem, eles estão usando esse tempo, inclusive, para falar de Jesus para outras pessoas através da rede social, através das mídias. Um grande exemplo é quando você abre uma sala de um vídeo de um culto e que daí pessoas que são teus amigos no Facebook acabam vendo isso e você acaba pregando o evangelho indiretamente, se assim a gente pode chamar, né? Quando eu compartilho um culto da minha igreja social e tem pessoas que são meus amigos, nem todos os meus amigos da rede social são da igreja, tem um amigo de fora, tem pessoas ali que acabam vendo este compartilhamento e assistindo, nem que seja por um instante, o culto. Então, assim, acabam sendo impactados, né, ou atingidos pela palavra de Deus de uma certa maneira. Então, é Deus agindo de maneira que a gente não está entendendo ainda, né? Uma outra questão que eu entendo assim que Deus está nos forçando, né? Vou usar o termo aqui de novo, forçando, é assim, hoje com a internet, com o culto virtual, eu falo para as pessoas e eu prego para as pessoas
que são homossexuais, que têm um estilo de vida diferente, que numa normalidade, vou usar o termo aqui de novo, entre aspas, essas pessoas, por exemplo, não entrariam no templo. Né? Um homossexual assumido, com uma vestimenta assumida, né? Seria muito difícil essa pessoa entrar no templo e na igreja, num culto. Porém, a gente tem visto e ouvido muitos casos de pessoas que são assim, que têm esse estilo de vida, mas que no culto virtual estão assistindo. Temos vários testemunhos disso. Então, assim, é Deus forçando a gente a levar o evangelho a essas pessoas que, de uma maneira natural, normal, a gente não levaria. Porque essas pessoas tratá-las, né? Então, eu estou entendendo que esse novo normal que a gente está chamando é uma abertura, uma expansão do evangelho, meus irmãos, que é uma oportunidade que a gente tem, inclusive para pregar para os jovens, né? Inclusive para pregar para os jovens, aqueles que acham o formato do culto muito devagar, tem isso, tem aquilo. Ele tem hoje várias opções, né? Dentro das igrejas sérias, as igrejas, né, que seguem o evangelho, ele tem hoje várias opções de estilo de culto e a pregação da palavra sendo trazida para eles. Então, assim, eles jamais também vão poder dizer assim, não gosto disso, não quero isso. Como o João falou, hoje tem um